Deve haver alguma pista que indique por que os acádios foram apagados da história. À medida que se aprofundavam nas tabuletas cuneiformes, eles descobriram uma lenda perturbadora: a maldição da Acádia. Reza a lenda que Naram-Sin atacou a cidade de Nippur e destruiu o templo. Ele cometeu um ato de extremo sacrilégio e, como resultado desse ato, ele acabou sendo amaldiçoado. Os deuses ficaram tão chocados com as ações de Naram-Sin que oraram pela destruição do império. Um trecho da maldição da Acádia diz que o mato cresça muito em seus caminhos de sirga às margens do canal, que aumentem os sedimentos do canal. Nas suas planícies, onde cresce a relva fina, que cresçam os juncos das lamentações. Acádia, que a água salobra escorra onde uma vez fluiu a água doce para ti. Por causa da soberba de Naram-Sin, os deuses destruíram o Império Acádio. Será que o Império sofreu um colapso em larga escala? Os arqueólogos precisavam saber quando o Império Acádio realmente existiu e quando ele foi aniquilado. O arqueólogo e filantropo Herbert Weld Blundell doou sua coleção de artefatos e antiguidades do Oriente Médio ao Museu Ashmoleano da Universidade de Oxford. Para os curadores, um dos itens é particularmente interessante: um pequeno prisma coberto de inscrições cuneiformes. Era uma cópia da lista dos reis sumérios. A lista de reis sumérios foi escrita por volta de 1800 a.C., na linguagem sumeriana. Ela enumera os reis e as cidades que eles governaram. Também nos diz a duração do reinado de cada rei. Os acádios são mencionados na lista dos reis. Se for possível descobrir quando um rei governou, é possível descobrir quando todos os outros reis governaram também. Então, se com a lista dos reis sumérios pudermos determinar uma data, então poderemos datar os acádios. E pela primeira vez na história moderna, saberemos quando os acádios existiram. Mas sem um ponto de referência, um ano para comparar, a informação era inútil. Eles voltaram à biblioteca de Nínive. Lá estavam os antigos relatos de eclipses solares. Os eruditos perceberam que se pudessem encontrar um eclipse solar registrado pelos astrônomos usando um calendário que já entendíamos, ele podia ser uma referência para sincronizar os calendários usados na lista de reis sumerianos. E eles encontraram um eclipse registrado pelos gregos antigos em 15 de junho de 763 a.C. A ascensão do Império Acádio poderia finalmente ser datada. Sabemos que Sargão o Grande começou seu governo em 2334 a.C. Mas depois de 2193 a.C., a lista dos reis sumérios começaram a registrar o que parecia ser o caótico desmoronamento do Império Acádio. Eles repetiam uma frase: quem era rei, quem não era rei. Os reinados duravam apenas 1 ano ou 2 no máximo. Sugere-se que houve agitação, houve caos, confusão e talvez um império em plena fragmentação. A lista de reis sumérios sugeria que o grande império estava implodindo, mas não nos diz por quê. Os arqueólogos tinham 1 ano para o colapso, 1 hora da morte para o Império Acádio. Mas eles continuavam sem saber por que os acádios morreram. O que poderia desencadear o colapso repentino do primeiro império do mundo? Eles voltaram a atenção para como os acádios conseguiram sobreviver e prosperar no clima inclemente do Oriente Médio. Talvez ali houvesse uma pista.